Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre inconstitucionalidade por ação e inconstitucionalidade por omissão. Ocorre a inconstitucionalidade quando uma norma jurídica viola a Constituição ou quando a ausência de uma norma jurídica viola a Constituição. Sendo assim, a inconstitucionalidade pode ser por ação, quando uma norma jurídica viola a Constituição, ou por omissão, quando a ausência de uma norma jurídica viola a Constituição. Vamos começar estudando a inconstitucionalidade por ação, que também é chamada de inconstitucionalidade comissiva, ou inconstitucionalidade positiva, ou ainda inconstitucionalidade por atuação. E por que a inconstitucionalidade por ação leva a todos esses nomes? Porque na inconstitucionalidade por ação houve uma ação, houve uma comissão, houve uma atuação do legislador infraconstitucional que aprovou uma lei que viola, que fere a Constituição. Então, na inconstitucionalidade por ação existe uma norma jurídica que é inconstitucional. Também podemos dizer que na inconstitucionalidade por ação existe uma incompatibilidade vertical entre a norma infraconstitucional e a Constituição, que é suprema, que é superior. Como nós já estudamos, as normas infraconstitucionais somente terão validade se forem compatíveis com a Constituição. Se uma norma jurídica for incompatível com a Constituição, haverá uma incompatibilidade vertical e, portanto, será inválida. Vamos ver um exemplo de inconstitucionalidade por ação. Na DI 3679 do Distrito Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade, o STF decidiu que seria inconstitucional uma lei do Distrito Federal que criou o sistema de motoservice, que é o transporte remunerado de passageiros com uso de motocicletas. Por que ele entendeu inconstitucional? Porque ele entendeu que para legislar sobre esse assunto deveria ser só uma lei federal. Então, houve uma inconstitucionalidade por ação do legislador do Distrito Federal que aprovou uma lei que feria a Constituição e, portanto, houve uma inconstitucionalidade por ação. Agora vamos estudar a inconstitucionalidade por omissão. Ao contrário da inconstitucionalidade por ação, em que existe uma norma jurídica que é inconstitucional por violar a Constituição, na inconstitucionalidade por omissão, a violação da Constituição existe exatamente por não haver uma norma jurídica, por haver uma lacuna inconstitucional. E por que podemos dizer que nesse caso existe uma inconstitucionalidade por omissão? Porque a Constituição determinou que o legislador elaborasse uma norma jurídica para regulamentar uma matéria. No entanto, o legislador silenciou, foi omisso e não elaborou essa norma jurídica. Sendo assim, disse que houve uma inconstitucionalidade por omissão, ou seja, uma lacuna inconstitucional. A inconstitucionalidade por omissão também pode ocorrer por omissão de um órgão administrativo, conforme podemos verificar pela redação do artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, que diz: declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo no prazo de 30 dias. E como a inconstitucionalidade por omissão ocorre por uma omissão do legislador, ela também é chamada de inconstitucionalidade omissiva, inconstitucionalidade negativa ou inconstitucionalidade por silêncio legislativo. Importante lembrarmos aqui que a inconstitucionalidade por omissão somente ocorre com as normas constitucionais de eficácia limitada, que são aquelas normas constitucionais que somente terão eficácia após a promulgação e publicação da norma regulamentadora. Vamos ver um exemplo de inconstitucionalidade por omissão. O artigo 37, inciso 7 da Constituição, diz que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, veja bem, a Constituição exigiu uma lei específica. Apesar de a Constituição determinar que deverá haver uma lei específica para regulamentar o direito de greve do servidor público, até os dias de hoje o legislador não elaborou essa lei que regulamenta o direito de greve do servidor.
Então, neste caso, houve uma inconstitucionalidade por omissão do legislador, ou seja, uma lacuna inconstitucional. Vamos concluir a nossa aula de hoje. A inconstitucionalidade pode ser por ação ou por omissão. A inconstitucionalidade por ação ocorre por uma ação, uma conduta positiva do legislador que aprova uma norma jurídica que não é compatível com a Constituição, ou seja, aprova uma norma inconstitucional. Já a inconstitucionalidade por omissão ocorre pela omissão do legislador em não aprovar uma norma jurídica e, portanto, descumpre a sua obrigação constitucional de legislar. Existe, então, uma lacuna inconstitucional. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, indique e compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e inscreva-se já em nosso canal.